Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes os entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Amém, amados? Glória a Deus. Esse versículo é bem conhecido entre nós. Certamente você já ouviu esse versículo algumas vezes. E eu quero te dizer, o fato dele já ter sido mencionado, ou até mesmo lido por você algumas vezes, não desmerece a atenção que nós devemos ter a ele. Por quê? Primeiro porque ele está dentro da palavra de Deus, ele é a palavra de Deus, e ela se renova dia após dia, para ir de encontro às nossas vidas e imprimir em nós a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. De quem? Primeiramente daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Aqui não está dizendo que algumas coisas cooperarão para o bem. Aqui está dizendo que todas as coisas cooperam. O verbo está no tempo presente, cooperam. E esse verbo, ao estar no tempo presente, ele não está à toa, não é um acaso, não é sem propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O tempo presente não está à toa, irmãos, por quê? Porque ele reflete o estilo de vida de quem ama a Deus. Quem ama a Deus, irmãos, ele tem um estilo de vida. Quem ama a Deus tem uma forma de viver. Porque nós, ocidentais, passamos a interpretar o amor conforme aquilo que é mencionado nos contos, aquilo que é falado nos filmes, aquilo que é dito nas literaturas, começando desde do infantil, até mesmo chegar nos níveis mais altos acadêmicos, onde a interpretação do amor é meramente um sentimento. Queridos, amor não é meramente um sentimento, algo que está no profundo do ser, que alimenta os pensamentos e os sonhos. Obviamente que uma vez havendo amor, há meditação, há pensamento. Quando você ama alguém, você medita sobre esse alguém. Quando você gosta de alguém, você sonha com esse alguém. Quando você ama alguém, você conta os minutos de estar perto desse alguém. É claro que amor também é pensamento, amor também é sonho, mas amor não é só isso. É uma parte e não a mais importante do amor. Porque o amor, irmãos, quem ama, tem um estilo de vida em prol do alvo do seu amor. E quem ama a Deus, irmãos, ele anda por fé. E por isso que eu falei há alguns instantes atrás, o tempo presente cooperam. O tempo presente, o verbo que está no tempo presente não é à toa, o cooperam. Não é cooperarão, como se amanhã alguma coisa boa acontecesse na vida daquele que ama a Deus. Se o verbo tivesse assim, cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus, vai cooperar no futuro, amanhã, daqui a algum tempo. Não, o tempo presente aqui está aqui correspondendo ao estilo de vida daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o teu bem. Todas as coisas,
elas existem e elas estão todas ao seu redor, ao nosso redor, não é à toa. Elas cooperam hoje para o nosso bem. Por mais que a nossa mente não entenda, por mais que o nosso corpo ainda não sinta, por mais que a nossa conta bancária ainda não tenha sido beneficiada, entretanto, todas as coisas que estão ao redor daqueles que amam a Deus cooperam para o nosso bem. Todas. Todas. Sem exceção. Incluindo isso que está acontecendo com a tua vida hoje, que te contraria. Incluindo isso que está acontecendo na tua vida, que parece ser apenas um calo de sapato. Que você pede para passar, que você pede para tirar. Paulo entendia isso muito bem. Quando ele escreve na Epístola aos Coríntios, ele vai falar que ele tinha sido imposto na vida dele um espinho na carne. E esse espinho na carne trouxe um incômodo para Paulo. Alguns dizem que é enfermidade, alguns dizem que é isso, aquilo, outro. Entretanto, dentro de uma interpretação bíblica mais coerente, um princípio básico, já gosto muito de falar isso, quando uma expressão ela é escrita na Bíblia Sagrada e ela é registrada no futuro, a primeira interpretação que nós devemos dar àquele texto é a mesma interpretação que ela é dada na primeira vez em que ela foi escrita. E a primeira vez que a palavra espinho na carne foi escrita, ela é no Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, quando Deus orientando o povo de Israel e dizendo, olha, vocês vão para Canaã e chegando em Canaã, lá vai estar cheio de pessoas que não me conhecem, que não me servem. Não permitam que os seus filhos casem com as filhas dele, não se associem com eles, pelo contrário, expulsem todos eles, porque a terra é de vocês. Se vocês deixarem eles permanecerem lá, sabe o que é que vai acontecer? Eles se tornarão espinho na vossa carne. Eu pergunto para a igreja, eles expulsaram um povo estranho lá, os jebuseus, e tantos zeus lá, que eu não lembro bem todos, mas eram zeus. O povo de Israel não expulsou, irmãos, e pelo contrário, muitos dos seus filhos se deram em casamento com as filhas desses estrangeiros, e por aí, e aí por diante. Eles não andaram em linha com a orientação de Deus. E aquele povo, com o decorrer do tempo, tornou-se um espinho na carne para o povo de Deus. Então, quando Paulo ele ora, Senhor, tira de mim esse espinho na carne que me soqueia, que me esbofeteia. Certamente Paulo estava se referindo aos seus perseguidores. Amém? Você está entendendo? Porque Paulo era grandemente perseguido, irmãos. Paulo foi apedrejado, Paulo foi açoitado, Paulo recebeu açoites. Enfim, Paulo muitas vezes teve que escapar por uma janela. Era muita gente querendo a pele de Paulo. E Paulo chega para Deus e diz, Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Aí a resposta de Deus foi, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez existam coisas na sua vida hoje, no seu cotidiano, que você olha e diz, isso é uma fraqueza, isso é uma debilidade. Sabe de uma coisa? A graça do Senhor se aperfeiçoa nessa fraqueza. A sua fraqueza de hoje também pode tornar-se, ou melhor, ela em Deus, pela graça de Deus, ela também é um dos instrumentos que cooperam nesse exato momento para o teu bem. Ela está te trazendo crescimento, ela está te trazendo ensinamento. E não adianta você tentar fugir dela como alguns fazem. Eu vou sair da igreja porque eu vou fugir desse meu espinho na carne. Ele vai continuar com você, aonde você estiver. Eu vou mudar de estado para fugir desse espinho da carne. Não, esse espinho da carne não é por causa do estado em que você mora, o Ceará. Eu vou sair do verbo da vida, eu vou para outra congregação. O espinho da carne vai estar lá te esperando. Eu vou para Japuara, pastor, eu me cansei, eu vou para Japuara, eu vou para o pastor Bruno. Existe um espinho que te espera lá também. Aleluia! Aleluia! Você vai crescer, aleluia, nós vamos crescer. À medida que nós fizermos como Paulo e pensarmos como Paulo, quando Deus disser, a minha graça te basta,
O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você vai olhar para as circunstâncias e vai dizer: circunstância, tu me incomoda, mas sabe uma coisa? Tu não és maior do que o meu Deus. Tu não é maior do que a graça que foi dispensada sobre a minha vida. Tu existe agora. Mas no meu coração, por conta da fé, tu não existe mais. Estava conversando com a Carol um dia desse. Alguns probleminhas na nossa vida, no que diz respeito à nossa casa, uns problemas estruturais que tiravam a nossa paciência, tiravam a nossa paz, literalmente. E muitas vezes a gente ficava olhando para um lado e para o outro, tentando resolver na nossa própria força. Com um aprendizado daquilo quem é Deus, eu não estou dizendo aqui que a gente já atingiu a plena maturidade, porque não é isso. Mas nós estamos aprendendo. O propósito de Deus é que você cresça, amém? O propósito de Deus é que nós cresçamos. Eu olhando para a Carol e pensando: Carol, interessante, essas coisas ainda existem, mas parece que elas não existem mais. Porque aí é onde está o grande detalhe, irmãos, de você ir amar a Deus e ter consciência desse amor. Você vê a circunstância contrária contra a sua vida e você não tomar nenhuma atitude precipitada para tentar resolver aquilo que a graça de Deus já é suficiente para resolver por nós. Porque quando nós começamos a tentar resolver por nós mesmos, isso é um reflexo de que nós não estamos crendo na promessa de Deus sobre as nossas vidas, por nossas vidas. E nós começamos a nos debater, a tentar fazer uma coisa ou outra, e as coisas parecem que ficam de mal a pior. Porque nós precisamos aprender uma coisa: todas as coisas cooperam para o nosso bem. E o poder de Deus, a graça de Deus nos aperfeiçoa, nos ajuda. O fato que é firme e verdadeiro, que deve estar no coração de cada crente nascido de novo, que conhece a palavra de Deus, que conhece o seu Deus, é esse, irmãos. As circunstâncias podem estar adversas ao nosso redor de todas as formas, mas você vai lembrar dessa palavra e vai dizer: todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus. E ando segundo o seu propósito. É amar a Deus e andar segundo o chamamento, andar segundo o propósito de Deus, permanecer firme nesse propósito. Qual é o propósito que Deus tem tido pela nossa vida? Eu tenho certeza, irmãos, todos nós aqui sem exceção, nós temos pelo menos um deslumbre, uma noção daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Cada um de nós temos um quê daquilo que você sabe que Deus exige, que Deus quer, que corresponde ao chamamento do Senhor para as nossas vidas. E o interessante é amar a Deus, é confiar que Deus está cooperando conosco em todo tempo e em todo instante. Eu não preciso recorrer a A, B ou C, bater na porta de A, B ou C. Deus cuida de você, Deus cuida de nós. E eu devo estar firme no propósito. Se Deus me chamou para estar firme nesse propósito, não está me removendo desse propósito quando as coisas apertam. Porque eu vou ser inconstante. E a Bíblia vai dizer no livro de Tiago que o homem inconstante, ele não vai desfrutar o melhor de Deus. Ele é como uma onda do mar que vai e volta, mas ele não recebe nada de Deus, porque ele não persevera crendo. Paulo perseverou crendo, irmãos. Por isso que ele pode dizer aqui de coração aberto para nós, abrindo o coração para os romanos, e o Espírito Santo já prescrevendo e nos visualizando num futuro, dizendo: olha, todas as coisas cooperam para vocês. Não importa se Dilma permanece ou sai, não importa as medidas que estão pensando ou querendo fazer contra ou a favor de nós. Sabe uma coisa? Aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que andam no propósito de Deus. Porque o seu alvo é estar no propósito de Deus. Talvez você olhe e observe essa passagem e diga: rapaz, eu não consigo entender que todas as coisas estão cooperando para o meu bem nesse exato momento. Você já parou para pensar se você de fato está andando no propósito de Deus? Você já parou para pensar se nesse exato momento o curso da tua vida, os teus alvos e as tuas prioridades estão em direção do propósito que Deus estabeleceu para você?
Silêncio abençoado. É isso mesmo. É pensar e meditar nas verdades de Deus. Será que eu estou priorizando o propósito de Deus? Porque todas as coisas cooperam para o bem, irmãos, para o nosso bem, todas as coisas cooperam para o nosso bem, para que nós cumpramos o propósito pelo qual Deus estabeleceu. Deus não está prometendo aqui que todas as coisas cooperarão para o nosso bem quando nós priorizarmos os nossos próprios propósitos. As nossas vaidades, o nosso egoísmo, colocando-nos em primeiro lugar. Porque se nós nos colocamos em primeiro lugar, irmãos, por um tempo Deus vai até tolerar, Deus vai até suportar, mas não vai ser o tempo todo, não. Lembre-se que longanimidade de Deus, irmãos, não significa imparcialidade de Deus ou impunidade da parte de Deus. O nosso Deus é de amor o tempo todo. Entretanto, porém, todavia, irmãos, existe um cálice que não é eu e você que determinamos o limite dele. Graças a Deus. Não são os homens, não são as igrejas, não são os ministérios. Mas Deus tem esse cálice e Ele espera, irmãos, com muita longanimidade, porque Ele é longânimo, faz parte da sua essência. E Ele sempre fica nos dando constantes oportunidades para que nós nos cansemos de nós mesmos e priorizemos a sua vontade. Porque quem ama a Deus, irmãos, ele anda no propósito de Deus. Todas as coisas vão ser vivenciadas por nós com naturalidade. Eu trabalho, você trabalha, eu sou pai, você é pai, mãe ou não, é jovem, quer namorar, quer casar, quer fazer faculdade. Enfim, todos temos inúmeras coisas para serem feitas e realizadas aqui nessa vida. E certamente a maioria delas, eu tenho certeza disso, por essa plateia que aqui está, que são listas e louváveis diante de Deus. Entretanto, nenhuma delas, irmãos, é prioridade, deverá ser prioridade no que diz respeito ao propósito de Deus. Tudo que existe na nossa vida, elas devem existir e caminhar como os braços de rios que vão se desaguar no mar. Esse mar é o amor e o propósito eterno de Deus. Então, todas as coisas que existem na nossa vida, elas devem ser como braços de rios que vão se desaguar nesse mar. Eles têm que ter um mesmo encontro com a vontade bendita de Deus. Eles não podem desaguar em um lago particular, cercado por nós mesmos para o nosso propósito de deleite. Não, esse rio das nossas vidas, das oportunidades da nossa vida, eles devem se desaguar num propósito maior do Senhor. A nossa vida tem um propósito, irmãos. E esse propósito não é nos cercarmos de nós mesmos. O propósito de Deus é que a nossa vida sejam águas vivas de Deus que se desaguem em um propósito ainda maior do Senhor, para que aonde você esteja, Deus seja glorificado. Aonde você pisar, Deus vai ser exaltado. Em qualquer lugar em que você estiver, em qualquer situação, Deus será honrado e louvado e as pessoas reconhecerão Deus através de você. Coisas vão acontecer. Porque a sua vida entrou no curso de Deus, o curso do Espírito, para ser guiado para o propósito eterno de Deus, o propósito maior da glória de Deus. Afinal de contas, você ama a Deus. Todas as coisas cooperam, irmãos. A gente vê as coisas miraculosas. Lendo o livro de Atos, nós ficamos... Falar igual um irmão meu, fantásticos. Nós ficamos assim, maravilhados, extasiados com aquilo que Deus faz na vida dos filhos de Deus no livro de Atos. A gente vê Pedro na prisão, e eles começam a orar, e o anjo vem e abre as cadeias. A gente vê outro lá, olha para um paralítico, tem um prato nem ouro não, mas levanta e anda em nome de Jesus, e o homem levanta-se e anda imediatamente. A gente vê coisas dessa natureza, irmãos, e lendo biografias de outros homens de Deus, como Kenneth Hagin e outros irmãos que ressuscitaram até mortos.
E a gente fica impressionado e olhando e nos vemos tão pequenos, irmãos, com relação a essas realizações, e a gente não consegue discernir o porquê nos sentimos tão pequenos. E o porquê que acontecia isso na vida deles. Simplesmente, irmãos, porque eles tinham negado a si mesmo para um propósito maior. Quando nós nos negamos a nós mesmos para um propósito maior, pode ter certeza. Coisas que naturalmente não iriam acontecer, vão começar a acontecer na sua vida. Oportunidades que pareciam ser tão distantes vão começar a chegar na sua vida. Aleluia! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! O seu relacionamento é para a glória de Deus. Aleluia! O seu namoro é para a glória de Deus, aleluia. O seu trabalho é para a glória de Deus. A sua faculdade é para a glória de Deus. A maneira que você cria os seus filhos é para a glória de Deus. O carro que você quer comprar é para a glória de Deus. A moto que tu anda é para a glória de Deus. O culto que tu dá a Deus é para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia! As escolhas que tu tem tomado, tu tem priorizado a glória para Deus. Todas as coisas não vão cooperar no futuro, irmãos. Elas estão cooperando nesse exato momento. Porque os que dantes, versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu não vou entrar nesse detalhe, depois qualquer coisa você procura a minha esposa, que é professora de caráter de Deus, ela pode explicar melhor. Ou então o pastor Rubem, quando ele vier na terça em diante. Mas aqui fala sobre predestinação, e é um dos assuntos que geram maior polêmica na cristandade, né? Porque uns creem e outros não creem na predestinação. O fato é, Deus predestinou uma forma de viver para aqueles que, de coração voluntário, creem em Cristo Jesus. Deus tem predestinado, sim, um futuro, um presente, um futuro e toda uma eternidade para aqueles que voluntariamente abrem o seu coração ao chamamento, ao convite do Espírito Santo, uma forma de viver predestinada por Deus. O que eu creio com relação à predestinação é, Deus predestinou dois futuros. Um para nós, quando escolhemos andar sem Deus, e um para nós, quando escolhemos atender o chamamento do Espírito Santo. Amém? É a maneira que eu creio. Talvez alguém aqui, ou outra pessoa que você conheça, creia de uma forma diferente. Eu não vou brigar com ele, não vou me debater, nem usar um segundo das redes sociais para discutir esse assunto. Amém? O que eu creio é que essa palavra está falando para nós. Nós que estamos em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus aqui? Você foi predestinado para serem conformes à imagem do Filho de Deus. Amém? Você foi predestinado, nós fomos predestinados em Cristo Jesus a essa imagem que eu comecei lá no início, falando de uma forma. E essa forma não é uma forma exterior, mas é uma forma do Espírito. No Espírito, que obviamente vai também entrar em conexão com a alma, e o exterior também vai acabar transparecendo essa realidade que iniciou dentro de nós. Nós em Cristo fomos predestinados para viver essa imagem, irmãos. Refletir Cristo, refletir o ser filho de Deus. Porque olha só esse detalhe interessante nessa passagem. A fim de que ele, falando de Jesus, o primogênito dentre os irmãos. Jesus, irmãos, por um tempo ele era o unigênito do Pai. Porque ele era o único filho do Pai. Era um unigênito. Quando ele veio ao mundo e nasceu da Virgem Maria, né, envolvida pelo Espírito Santo, nasceu, ali estava o unigênito do Pai. Está comigo? Entretanto, irmãos, quando Cristo vai à cruz e morre por nós, pelos nossos pecados, redimindo de toda o pecado, de toda a injustiça que praticamos, Ele nos perdoou, Ele nos redimiu. Quando Ele morre e vai para a tumba e ressuscita ao terceiro dia, Ele não ressuscita mais como o unigênito, Ele ressuscita ali o primogênito do Pai.
Não mais o unigênito, mas a partir daquele momento o primogênito. Por que primogênito? Porque se seguirão muitos outros semelhante a ele, com a natureza dele, com o caráter dele, com o espírito dele e com a capacidade dele. O primogênito. Porque a Bíblia vai dizer lá em João, capítulo 1, versículo 12. Todo aquele que crê em Cristo Jesus, Deus dá o direito de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus em que categoria? Semelhante a Cristo. Antes para o homem se era impossível. Era tão impossível de uma forma, irmãos, que quando Jesus se manifestou na terra e ele dizia ser o Filho de Deus, os fariseus, os saduceus, os homens que conheciam as Escrituras, em parte, eles não conheciam na totalidade a verdade, eles conheciam uma parte da verdade, eles entendiam da grande impossibilidade de ser um Filho de Deus, que quando Jesus se reportou como Filho de Deus, eles pegavam em pedras para querer matar Jesus, porque na mente deles aquilo era uma das maiores heresias que eles poderiam ouvir. Mas Jesus era, irmãos, o unigênito do Pai, o Filho de Deus. Já naquele instante, naquele momento, porque ele sempre o foi em toda a eternidade. Eles olhavam para Jesus, é impossível. Embora Jesus ressuscitando, embora Jesus fazendo tantas proezas e maravilhas, incluindo Jesus realizou obras que somente o Messias poderia realizar. Existiam profecias bíblicas falando sobre determinadas ações do Messias que era peculiar à revelação do Messias. E Jesus já os tinha praticado. E mesmo Jesus fazendo tudo isso, quando ele se manifestou pregando e anunciando que era filho de Deus, os homens olharam e disseram, isso é uma heresia, vamos matar esse homem. É um doido, é um louco. Se Jesus, que era Jesus, com todas as manifestações que já tinham acontecido no ministério dele ali terreno, os homens não acreditavam que ele era o Filho de Deus, imagine o restante da humanidade, incluindo eu e você. Se na mente deles aquilo seria impossível, imagine para os outros homens que não eram como Jesus era, não faziam as mesmas obras de Jesus, pelo menos ainda. Imagine os outros povos que para eles eram gentios, imagine para as outras nações, isso para eles era uma impossibilidade tão grande, irmãos, que nós não podemos imaginar. Que eles rasgavam as vestes, eles se debatiam e até matavam, porque eles não acreditavam que isso era possível. Mas sabe uma coisa? Aquilo que é impossível para o homem, é impossível para o nosso Deus. Aquilo que é limitado para o homem e inalcançável, é alcançável para o nosso Deus. E o amor que Ele tem para comigo e com você é tão grande, irmãos, que hoje nós podemos dizer, somos filhos de Deus. E Jesus é o primogênito. Todo aquele que creu recebeu o direito de ser chamado filho de Deus. Aliás, na epístola de 1 João, capítulo 3, versículo 2, João também vai dizer, agora vocês são filhos, mas ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. Porque assim como Jesus é, nós também o seremos. Para essa realidade foi que Jesus nos predestinou, os filhos de Deus, aqueles que creem em Cristo Jesus. Aí o versículo 30 vai adiantar. E aos que predestinou, diga assim, eu. Diga com mais convicção, eu. Você mesmo, nós. A esses também chamou. Você foi chamado? Você foi chamado. E aos que chamou, a esses também justificou. Você é justificado, irmão. Como posso ser filho de Deus? Não posso. Impossível. Você não sabe o que eu fiz semana passada. Pregador, você não sabe o que eu fiz ano passado. Pregador, você não sabe quem sou eu. Como eu me ver em uma posição de justiça? Como vamos nos olhar no espelho e dizer, eu sou um justo? Naturalmente falando, irmãos, isso é uma posição impossível para todos nós. Até para o Magno. Até para a Valda. Na verdade, para todos os homens.
é uma condição que é impossível nós realizarmos pelas nossas próprias obras. A obtenção de uma imagem, de uma consciência de justiça por nossas próprias obras. Isso é impossível para o homem, irmãos. Mesmo quando Deus estabeleceu uma regra de leis que prescreviam a maneira que o homem poderia viver de uma maneira perfeita diante de Deus, escrita para o homem ler, para o homem observar e andar, ainda assim se tornou impossível. Talvez potencializou ainda mais essa incapacidade humana. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus Cristo ele veio justamente para resolver essa parada para nós. Ele veio resolver essa questão para mim e para você. Para que você não ande mais dentro dessa consciência de inferioridade que os satanás dos infernos quer imprimir na nossa mente. Eu não posso, eu sou incapacitado, isso não pode acontecer jamais na minha vida. Eu, um filho de Deus, da mesma natureza de Cristo, jamais, de maneira nenhuma. A Bíblia diz lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado. Vamos ler essa passagem, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, para mim, para podermos desfrutar um tanto melhor a consciência dessa revelação que é tão importante para esse ponto. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aleluia. E é um pecado, terminarmos de ler esse versículo, você não dá um glória a Deus, amém? É um pecado. Olha só, versículo 21, a respeito da justiça que foi doada àqueles que foram predestinados em Cristo Jesus. Olha só, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aos que predestinou, eles também justificou. Você é justificado, irmãos. Deus não imputa pecado para você. Deus, quando olha para nós, Ele não vê o teu erro de semana passada. Ele não vê o teu erro de 10 anos atrás. Ele não vê o erro que tu cometeu no teu casamento. Ele, não, irmãos, vem para a mesa da consciência, porque Ele já pagou o preço por mim e por você. Ele já pagou o preço por nós. É por isso que a Bíblia diz lá no livro de Hebreus capítulo 4, versículo 16, que nós devemos chegar confiadamente junto ao trono da graça, para que alcancemos socorro em ocasião oportuna. Como não chegaremos ao trono da graça com uma consciência de pecado? Como chegaremos junto ao trono da santidade com a consciência de eu? Não, irmãos, quando você vai ao trono da graça, quando você se reporta a Deus, saiba que juntamente com a tua oração sobe o sacrifício de Cristo Jesus. E quando Deus nos olha, Deus vê um filho de Deus. Justificado. Purificado. Os homens podem apontar o teu passado, os homens podem apontar os teus erros, os homens e o inimigo pode se apossar e se oportunizar desses homens para querer colocar coisas em nossa mente, os erros que nós cometemos no passado, mas sabe da coisa, lembre-se da justiça que foi conquistada por Cristo por você, por nós, porque Ele nos predestinou em Cristo para essa realidade de justiça. E andarmos com a consciência limpa de que Ele já nos justificou. E o interessante na sequência desse versículo é, irmãos, olha só essa revelação. Ele nos justificou, que é tudo isso que eu falei, e um tanto muito mais de informação, de revelação que você pode obtê-las. A esses também glorificou. Ô, glória! Isso é bom. Isso é bom. Ele nos predestinou em Cristo, Ele nos justificou. E se já não fosse o bastante, Ele nos glorificou. A palavra glorificar, irmãos, a primeira vez que ela é escrita na palavra de Deus, ela significa riqueza, ela significa um monte de coisa boa.
Um monte mesmo. Não é só uma coisa, mas um número bem elevado de coisas que foram investidas na glória de Deus para a vida do homem. E a Bíblia está dizendo aqui em Romanos, irmãos, uma vez recebendo a filiação de Deus, recebendo a justificação de Deus, Deus também nos investiu com a glória dele. Nós podemos observar isso, irmãos, na oração que Jesus fez pelos discípulos, pelos aqueles que criam naquele momento que Jesus ainda ministrava aqui na terra e por todos aqueles que viriam a crer. Lá em João, no capítulo 17, se você quiser ler, talvez eu não leia, mas está escrito, se quiser anotar para depois observar em casa, a oração sacerdotal de Jesus. Jesus vai fazer uma oração bem interessante, dividida em 3 partes. A primeira parte, Jesus ele ora por ele mesmo. E ele diz algo interessante no transcurso dessa oração. Ele diz assim, ó: Pai, glorifica-me a mim. Para quê? Para que eu glorifique a ti. Pai, eu não oro só por mim, eu oro também por estes que aqui estão comigo, porque em todo esse tempo que eu tenho andado com ele, eu tenho os protegido, eu os tenho guardado, eu os tenho livrado do mal, mas eu vou para junto de ti agora, então eu os peço, Senhor, não que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E não somente estes que aqui estão, mas todos quantos estão longe, todos quantos que vierem a crer. E Jesus pediu algo mais: os glorifique, Pai. Talvez você não creia se eu orar por você e pedir que a glória de Deus te revista, se envolva na tua vida, encha a tua casa. Eu não vou crer se pastor Bruno orar por mim para que a minha vida seja enriquecida e glorificada. Eu não vou crer se o Johnson orar, se o Johnson impor as mãos na minha mão e dizer que eu vou ser glorificado por Deus, eu não vou crer. Mas se você não crê na nossa oração, creia na oração que Jesus fez, porque Ele orou para você ser glorificado. Ele orou para que a glória invadisse a sua casa. Ele orou para que a glória alcançasse a sua descendência. Ele orou para que a glória alcançasse a nossa história. Ele orou para que em Caucaia tivesse um povo que não andasse meramente como homens naturais, mas porque creem, são convocados por Deus, predestinados em Cristo e justificados pelo Senhor. Andem um nível acima do natural. Andem no sobrenatural, uma vida de glória. Ele nos glorificou. Jesus orou para que você não andasse meramente no natural, no sobrenatural. Aleluia. Por isso, irmãos, aqueles que amam a Deus e seguem segundo o seu propósito, todas as coisas cooperam para o seu bem. Se você começa a entender esse contexto, e você volta lá para o versículo 28, você vai entender porque essa é uma realidade daqueles que andam em Cristo, daqueles que vivem em Cristo, daqueles que andam em comunhão com Deus. Existe um enumerado de revelações dadas por Deus para os seus filhos. E somos nós esses filhos. Para que nós venhamos a viver aqui, irmãos, e venhamos a viver como de fato fomos chamados para viver, uma categoria superior, uma categoria diferente, uma nova raça. Aleluia. Versículo 31, vamos avançar. Tá cedo, eita agora. Coisa boa. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos à vista dessas informações que já foram nos dadas pelo Espírito, irmãos, a respeito do amor de Deus para conosco, do caminho perfeito que Ele delineou para os que creem nele, para os seus filhos, pelo posicionamento de justiça e pela riqueza de glória que já foi dispensada, irmãos, para os filhos de Deus. Não é que será dispensada, irmãos,
ela já foi dispensada, ela já nos foi doada, ela já foi entregue para os filhos do Senhor. E você é um filho do Senhor. Nós não podemos andar, irmãos, como meramente homens naturais. Não aceite mais andar como um homem natural, como uma mulher natural. Tenha perspectivas de eternidade sobre todas as circunstâncias que estão cercando você. Tenha um olhar, coloque a lupa da eternidade em seus olhos, para que quando você olhar para as circunstâncias, você olhe com o olhar de Deus, com o olhar da eternidade. Porque todas as coisas, irmãos, nessa vida vão passar. Todas. Eu preciso ler isso. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Temos tempo. O relógio está parado não, né, irmãos? Não, o relógio não é Japuara, não. A vez por outra ele para. Aleluia. Pensa que está com muito tempo, mas não, o tempo já está. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Quem encontrou, diga amém. Por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, lembre do que Paulo falou lá em Romanos 8, 28. Todas as coisas. Dá um parênteses aqui, ó, dá uma parada, uma pausa. Lembre de Romanos 8, 28. Todas as coisas, diga assim, todas as coisas cooperam para o meu bem. Vamos seguir em diante. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Um peso eterno de glória. Se não bastasse um peso eterno de glória, Deus vai e diz, muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, aleluia, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, amado. Todas as coisas. Por que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Porque um dia alguém orou por mim. Um dia alguém orou por você. E esse alguém não era uma pessoa qualquer. Esse alguém era o filho que até então, naquele momento, ainda era o unigênito, que passaria a ser o primogênito. Ele orou para que a nossa vida tivesse inúmeros atributos de Deus em nós. E um deles seria a glória. E essa oração foi tão bem feita, irmãos, porque Jesus ora bem. Enquanto Jesus estava aqui, pode ter certeza, ele orava muito bem, com perfeição. Uma perfeição tão peculiar que ele acabou não entregando para nós assim deliberadamente. Ele deixou o batismo com o Espírito Santo para a gente fazer a oração perfeita de uma maneira que a gente não entendesse. Aleluia! Toda honra e toda glória é dada a Ele, amém, irmãos? Mas Ele orou de uma forma tão eficaz, que a nossa vida seria cheia de glória, que até aquilo que nos atrapalha hoje, irmãos, vai virar peso de glória para você. Aleluia, aquilo que está te atrapalhando hoje, aquilo que está te perseguindo hoje, irmão, glorifica a Deus no meio dessas coisas, porque elas virarão um peso de glória. E muito excelente. Estão te perseguindo, estão falando mal de ti, estão falando muito mal de pastor, você não sabe, estão falando muito mal de mim. Eita, se alegra, eterno peso de glória sobre isso. Aleluia! Você não sabe o que está acontecendo
dizendo comigo isso, aquilo outro, aquilo outro. Ei, se alegra, é muito peso de glória, é muito excelente. Isso vai passar, irmãos, porque os nossos olhos não estão nesse mundo. Nós estamos nele, mas nós não somos nele. Nós olhamos essas coisas com o olhar da eternidade. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma pergunta retórica, eu não preciso nem explicar sobre isso. Essa pergunta ele já sabe a resposta. Quem é contra nós? Quem pode ser maior do que esse Deus, irmãos, que é o nosso favor? Quem pode ser mais eficiente do que o poder desse Deus que nos cerca? Quem pode ser tão forte que possa romper com essa gama, essa capacidade protetora enviada por Deus através de Cristo Jesus, que cuida de nós? Quem? Versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Aqui é bom demais, irmãos. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Aleluia. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Querido, contemple o amor desse Deus por você. Ele mandou aquele que era o unigênito por nós. Ele mandou o seu unigênito, ele mandou o que há de mais precioso. A Maria está com 1 ano e 2 meses. Aleluia. Juntamente com a minha esposa. Não existe nada nessa terra mais valioso para mim do que elas duas. Não existe. Não existe. Me diga qualquer bem material que você queira, me deixe sem nada, mas deixe as minhas preciosidades intactas. Aleluia. Te amo. Todas as coisas cooperam para o bem. Aleluia. Oh, Deus é bom. Irmãos, pode dizer o que disserem de mim, irmãos. Podem falar o que quiserem falar de mim. Eu sei que muita gente não vai perder tempo falando de mim. Mas uma coisa não podem anular de mim. Eu sou bem-aventurado. Ninguém pode anular nada. É mais ou menos sobre isso que Deus está dizendo. Meu irmão, Ele deu o melhor dele, o Filho. Ele deu por nós. Ele deu ao seu favor. Hoje, nesse tempo no mundo natural, todo mundo falando de crise, pensando em crise, comentando sobre crise, discutindo sobre crise. É difícil você ver pessoas que se disponham e tirem algo de si para doar a alguém, porque eles estão pensando tanto em crise que o que puder abarrotar dentro de casa, por mais que mofe e passe a não prestar para mais nada, eles assim o fazem com medo dessa crise. Ô glória! Uma vida de que doação é algo que está fora de cogitação, dentro da perspectiva natural. Entretanto, Deus, irmãos, não mediu, não calculou um limite para o amor que Ele tem por mim e por você. E Ele disse, mando logo o que há de melhor. O nosso relacionamento vai começar assim, ó. Eu vou dar logo
o mais precioso que eu tenho. Diferentemente da perspectiva natural e humana de relacionamento. A gente começa um relacionamento com uma determinada pessoa, isso em termos de amizade ou mesmo relacionamento de marido e mulher, começa com a conversa, depois vai para o namoro. Vou usar aqui o exemplo do namoro, né? Aí a gente começa, dá uma caixa de chocolate, não sei, depois vai aumentando. E à medida que o relacionamento vai ganhando corpo, vai aumentando as entregas, né? Ao ponto de agora vamos comprar uma casa, aliança e casar. Aleluia. Vai aumentando a gradatividade de investimento à medida que as pessoas vão se autoconhecendo. Sim ou não? É natural que isso aconteça, não é isso? Mas Deus, irmãos, não anda com a nossa lógica humana. A gente estava dando rabo de saco para Deus, nem olhando para Deus. Aí Deus chegou e disse: eu tenho o melhor. E está aqui o melhor para você. O melhor é o meu filho. O melhor. O meu tesouro mais precioso. O que eu tenho mais apreço. Faz parte de mim. É eu também, é a minha essência. E eu estou dando para vocês. O nosso relacionamento vai começar assim, eu dando o meu maior tesouro para vocês. Aí a gente nem ligava para Deus, mas Deus já chegou, irmãos, logo de supetão e deu o que ele tinha de melhor. Aí depois que ele nos deu o de melhor, que nós o recebemos em nosso coração, aí Deus vai e diz: se eu dei o melhor para vocês, imagine agora o que é que eu não darei a vocês. Se eu dei o meu filho, o único filho, Deus não nos dará consequentemente todas as coisas. Deus cuida de você, Deus cuida de mim. Não existe falta alguma que Deus não possa reverter agora. Não existe maldição que Deus não possa transformar em bênção. Não existe crise nenhuma que Deus não nos possa fazer prosperar. A crise, ai, meu Deus do céu. Meu Bolsa Família. Alguns riem. Pode ser pouco para você, mas para outros pode ser algo sério. Deus te dará juntamente com Ele todas as coisas. Deus não nos dará juntamente todas as coisas? É outra pergunta retórica, irmãos. Deus está dizendo, eu dou. Eu dou. Abre a tua Bíblia lá em Mateus, esse texto também muito conhecido. Mateus capítulo 6. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos com a vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não nos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé.
Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, como nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É interessante como as pessoas querem colocar esse todas, atribuindo a muitas outras coisas, menos as coisas que a palavra de Deus diz. Não, essas todas as coisas que Deus fala é sobre o amor, a virtude. Irmãos, claro que também envolve tudo isso. Afinal de contas, quem tem comunhão com Deus, o caráter e as virtudes espirituais fluem, se desenvolvem, crescem na vida daquele que crê. Mas todas essas coisas que Deus vem falando aqui e contextualizando com Mateus, nós podemos observar que são, de fato, as coisas que nos cercam, as coisas naturais, as coisas dessa vida, as coisas que muitas vezes estão roubando a paz dos filhos de Deus, as coisas que não estão tirando, estão a nos tirar a concentração. Aleluia! E como eu falei no início, existem coisas na minha vida, na vida da Carol, que hoje a gente olha e diz, elas ainda existem, mas não nos afetam mais. Eu não estou dizendo aqui que nada não pode nos afetar, não é isso. Falar como Paulo falou lá em Filipenses, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o prêmio da soberana vocação que há em Deus. Não é que sejamos irmãos perfeitos nessas áreas, mas eu quero te dizer, algo mudou em nossas vidas como casal, algo mudou em nossa vida, na nossa experiência pessoal com Deus, individual, mas na nossa vida como família. E se esse algo é tão bom, eu devo, é minha obrigação, compartilhar com a igreja, compartilhar com aqueles que eu posso, compartilhar para aqueles que querem ouvir, compartilhar com vocês. Vale a pena priorizar o reino de Deus. Vale a pena amar a Deus sobre todas as coisas. Vale a pena priorizar a obra e o plano que Deus tem para a vida de cada um de nós. Plano este que muitos têm deixado engavetados, que muitos têm permitido estarem empoeirados, que muitos têm deixado para um dia de amanhã. Muitos estão querendo, não, quando essa crise política passar, então eu tomo uma posição. Quando esse cenário de instabilidade passar, eu tomo uma decisão na minha vida, no que diz respeito à vida espiritual. O tempo é hoje, irmão. O melhor tempo de decidir mudar é agora. Amanhã acarretará ainda maiores pesos para que você se volte a cumprir o plano de Deus. Amanhã, sem essa decisão de fé que cada um de nós devemos tomar pela palavra e pelo Senhor, vão acarretar ainda outras experiências que vão te empurrar para trás. Amanhã, sem essa decisão de fé, vão trazer para sua mente um número ainda maior de informações contrárias a essa revelação que você tanto sabe que é verdade. Porque quando nós ouvimos essas palavras e sentados aqui, a gente sabe, isso é a verdade. Eu não posso negar, eu não posso fugir, eu não posso me esconder. Isso realmente é a verdade, é o que Deus quer. Mas a gente sai daqui, irmãos, e vamos ouvir inúmeras coisas contrárias a essa verdade. Nós vamos experimentar inúmeras outras situações que vão bater de encontro com essa realidade de vida que Deus propôs para cada um de nós. Por isso que depois que Paulo fala todas essas coisas, ele vai dizer lá em Romanos 12... que é tão conhecido, e uma vez contextualizado, talvez esse versículo vá falar algo a mais no seu espírito e no seu coração. Ele vai dizer, Paulo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apresentar o vosso corpo. É isso que Deus deseja de nós. Apresentar a nossa vida como um sacrifício agradável a Deus. Anulando-nos e nos entregando. Com uma oferta agradável do Pai, está aqui a minha vida, agora me guia, eu não quero mais resistir, eu não quero mais estar fora do plano, eu quero que a minha vida encaixe-se no teu plano. Porque eu te amo. Eu não resisto mais. E renove a vossa mente. Renove o seu entendimento com a palavra. Um especialista, eu lendo alguma coisa, eu lendo um livro, um especialista que eu não lembro o nome dele agora, por enquanto ele vai ficar anônimo na nossa mensagem, ele disse algo interessante, ele falou assim: uma determinada informação para se tornar verdade dentro de nós, ela deve ser repetida pelo menos umas 7 vezes a nós. Agora, uma desinformação para sair de dentro de nós, ela precisa ser repetida ininterruptamente pelo menos 17 vezes. A repetição para retirar aquilo que é errado precisa ser bem maior do que a repetição daquilo que é para imprimir o que é certo. A nossa natureza humana é muito mais propensa e fácil a obter a informação negativa do que a informação verdadeira. A nossa natureza carnal e humana ela é muito mais resistente à verdade plena e precisa de mais repetição do que retirar a má informação. Para retirar a má informação se precisa muito mais trabalho. E amados, essa palavra se torna um tanto ainda mais urgente para nós. Principalmente nos dias atuais. Para que nós não andemos como meros homens naturais. Comendo, bebendo e morrendo. Você é mais do que isso. Nós somos mais do que isso. Nós não somos homens comuns. Você não é um adolescente comum. Você não é um jovem comum. Você não é um pai de família comum. Você não é um empreendedor comum. Você não é um ministro comum. Você está numa categoria acima. Você é filho de Deus. Você é justiça de Deus. Você foi glorificado por Deus. Que diremos, pois, em vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Quem será contra nós? E o que nos garante que tudo isso é realidade para a nossa vida? Diga assim, o amor de Deus. Ele nos mantém de pé. Ele nos busca quando nós não nos interessávamos por Ele. A Bíblia diz também no livro aqui de Romanos, no capítulo 8, versículo 5, ou melhor, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou demais, Ele nos ama demais. E depois de toda essa realidade, irmãos, expressa por Paulo aqui do versículo 28 até o versículo 32, vai haver um cântico de vitória, um brado de vitória por essa realidade, alimentado pelo amor que Deus tem para comigo e por você. Nós vamos terminar essa mensagem lendo esses versículos, a partir do versículo 33. E eu quero que você fique atento, deixe ele entrar em sua mente, medite nele, deixe entrar no seu coração. Permita que esse cântico, aqui do versículo 31, irmãos, até o versículo 39, é um cântico que Paulo cantou, salmodiou, expressou diante de Deus. Paulo entendeu essa realidade de tal modo que ele compôs uma canção. Aleluia!
Deus deseja, irmãos, imprimir no nosso espírito determinadas realidades que se tornem motivos para que eu e você venhamos a cantar. Você pode estar até vivendo circunstâncias semelhantes a que todo mundo está vivendo, ganhando o mesmo salário que alguns estão ganhando, passando a mesma pressão que os outros estão passando. E por conta dessas pressões, essas pessoas estão murmurando, decaídas, sem esperança. Mas você não é como essas pessoas. Você tem uma realidade dentro do seu espírito totalmente diferente. Eu e você a temos dentro de nós. E essa realidade, uma vez com o entendimento renovado, uma vez que você decidiu entregar a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, você a experimenta. Não é apenas uma realidade teórica, mas é uma realidade experimental. Nós temos essa experiência no cotidiano. Nós temos essa experiência quando chegamos em casa. Nós temos essa experiência quando vamos para o trabalho, nós temos essa experiência quando estivermos na faculdade, nós temos essa experiência no meio das circunstâncias adversas. Deus é bom para comigo. Não é algo teórico, é algo experimental, é algo real, é algo que está no meu corpo, é algo que está nas minhas células, é algo que está no meu pensamento, no meu rosto, na minha fala, no meu cântico, nas minhas expressões, nos meus relacionamentos. Essa realidade me consome. Porque ela é experimental. E porque Paulo experimenta essa revelação, ele começa a cantar a Deus. E ele cantou esses versículos 31 e 32, que eu vou voltar a ler, você meditando nele e imaginando Paulo cantando, ele dizendo: que diremos, pois, aleluia, sobre estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti fomos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente que agora está acontecendo, nem mesmo o futuro e o porvir, nem altura e nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o fundamento. Essa é a realidade no coração do Filho de Deus. E ele pode cantar, ele pode declarar, ele pode vivenciar essa realidade. É aquilo que te pressionava, agora pela essa nova realidade, agora experimental na sua vida, você é que vai pressionar as circunstâncias. Aquilo que te pressionava, agora é tu que vai pressionar. Aquilo que te fazia ficar triste, agora você vai se alegrar. Aquilo que te fazia calar, agora vai te fazer cantar e declarar. Aquilo que te fazia parado, agora vai te fazer correr. Aquilo que te fazia ficar trancado, vai te fazer pular e exaltar. Deus é bom. Aleluia, essa é a nossa realidade da fé. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Todas as coisas.